Então nós estamos aqui com o nosso presidente do Conselho Regional de Contabilidade aqui do Mato Grosso do Sul, Carlos Rubens de Oliveira. Então, muito obrigada pela presença em nome da universidade. Ficamos muito felizes com a sua presença. Então, o Carlos estava me dizendo aqui que, além de empresário contábil, trabalha com contabilidade há muitos anos, não é isso? Desde os 13 anos. Isso que ele me confessou aqui, desde os 13 anos. Então, entrou garotinho nesse ambiente contábil. Ô Carlos, a gente conversando, nós estávamos discutindo agora há pouco, até com alguns professores aqui, e qual que é a exigência hoje que você verifica de um profissional que pensa em trabalhar com contabilidade? Em primeiro lugar, professor Luiz, gostaria de agradecer, em nome do Conselho, a oportunidade de estarmos novamente nessa instituição, como parceiros sempre, e novamente num dia comemorativo da classe contábil. A exigência para se iniciar, pensar em trabalhar com contabilidade, com perdão da palavra, capacidade, preparo, porque hoje o mercado está muito mais exigente com relação à profissão contábil. Então precisa estar preparado, precisa ser qualificado para exercer tal profissão. Eu estava até agora há pouco olhando alguns indicativos, algumas informações sobre a profissão, e nós temos até tem algumas previsões de desemprego na contabilidade, ou desemprego zero. O que você me diz sobre isso, sobre essa pessoa que está entrando nesse ambiente, ou essa pessoa que já trabalha com contabilidade, sobre essa afirmação? É isso mesmo, presidente? Desemprego zero? Graças a Deus. Hoje no país somos mais de 500 mil profissionais ativos, com mais de 72 mil empresas e organizações contábeis no país. E a demanda hoje por profissionais qualificados é muito grande. Se formos analisar a demanda, nós precisaríamos ter aí hoje uma média aí de 50 mil profissionais. Hoje não existe, não é previsão, não. Hoje não existe desemprego para o profissional qualificado. Hoje no Conselho Regional, vamos falar aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos aí muitos pedidos, muitas empresas e organizações contábeis requisitando profissionais para auxiliares como profissionais para assumir a responsabilidade da contabilidade das empresas, das organizações. Então, o senhor falou dessa parceria que a UCDB tem com os conselhos regionais. E aqui, Carlinhos, você falando em nome do Conselho Regional de Mato Grosso do Sul, no qual nós agradecemos, e você também está falando com acadêmicos do Brasil todo, que nós temos outras parcerias também com outros conselhos regionais de contabilidade. E eu acho que toda parceria, como o próprio nome diz, Carlinhos, ela também exige, além de cordialidade, atenção, ela exige responsabilidade. Então nós tivemos aí um grande exercício de responsabilidade, e aí vem eu como coordenadora do curso de Ciências Contábeis colocando a nossa responsabilidade também. Nós estamos com uma nova exigência que é o exame de suficiência. Então até motivo de susto para alguns dos nossos acadêmicos, alguns pensando assim, mas eu tenho que passar por uma nova prova. Como é que você vê isso? Professor Luiz, a questão do exame de suficiência, que já tivemos essa edição, essa exigência há uns anos atrás, até 2007, se não me engano, faz memória, e que foi suspenso. E hoje, com o advento da Lei 12.249 de 2011, que altera a nossa Lei de Regência 9295, passa a ser exigido o exame de suficiência. Aliás, um dos pontos positivos, nós temos duas profissões que exigem um exame para se registrar nos conselhos e se habilitar a exercer a profissão. Não vejo aí com sofrimento, não. O exame de suficiência ele é um mecanismo de
proteção do emprego desses acadêmicos que vai para desses formandos, né, ou formados, que vão para o mercado. Isso é um termômetro de, vamos dizer assim, de qualificação. Aqueles que eu acho que a maioria tem êxito, né, vão ultrapassar mais essa barreira. Verdade. E isso é um motivo de orgulho para nós, que quem passa por essa barreira, ele é já um pré-requisito de qualificação. Ele tem um diferencial no mercado. Um diferencial, exatamente. Então é isso que nós estamos aqui, nós tivemos a alegria, e o resultado oficial não saiu ainda, né? Não, a previsão é de 60 dias após a realização do exame. Acreditamos nós que o Conselho Federal, juntamente com a Fundação de Contabilidade, Brasileira de Contabilidade, eles devem publicar isso antes. Então, mas a previsão é de 60 dias. Nós tivemos, aí nós estamos sabendo dos resultados por alguns acadêmicos, né? E nós tivemos a alegria de ter essa aprovação. E eu vejo também, Carlos, que muitos estão assim, eu vi que além de ter passado pelas provas normais que os professores fazem, passei por mais esse crivo. Então também é um diferencial do mercado. E eu particularmente, eu acredito que é um diferencial também, porque você já tem uma pré-qualificação, né? Você já passou por uma aprovação e mais um pré-requisito para o mercado, né? Carlinhos, falando em mercado, até você comentou um pouquinho o que esse mercado espera. Então, falando nesse mercado, e hoje a gente fala muito que o empresário, ele não é só mais... hoje ele é dito como um empresário contábil, porque ele não é mais aquele guarda-livros. Você que anda por esses escritórios também, como é que você está vendo essa mudança desse profissional? A questão não é nem a mudança do profissional, nós vamos falar a mudança da postura do usuário da contabilidade. Esse sim é a sociedade em si, ela começou a saber usar os informativos demonstrativos e ter a informação contábil como um diferencial para a tomada de decisão em uma gestão. Então, eu acho que aí nós começamos a ter não alteração da conduta ou da postura do contabilista. Ele sempre teve postura, ele sempre teve o profissionalismo à frente. Mas, às vezes, o trabalho que o contabilista, que aquele empresário contábil, como você coloca, elaborava, muitas vezes ficava para ele. A sociedade não sabe o que ele faz, a sociedade não tinha conhecimento do trabalho do contabilista e para que servia aquelas demonstrações. Não sei quando precisava ir de um cadastro, para um fornecedor, que às vezes alguns fornecedores cobravam algumas informações mais aprimoradas, e as instituições financeiras. Hoje não. Hoje o próprio empresário, micro, pequeno, médio empresário, eles usam essa ferramenta como ferramenta de gestão, para gerir os seus negócios, tomar decisão. Aí sim a gente fala assim, mudou a postura, mudou a conduta do contabilista. Não mudou a postura nem a conduta do contabilista. O contabilista passou a ser visto como uma peça fundamental na gestão das empresas. Então, é lógico que com isso tudo, quando começa que alguém exige um pouco mais, você muda o visual, muda a participação, entendeu? Eu acho que aí a gente se assusta um pouquinho achando que houve uma mudança de postura. Acho que houve uma mudança de exigência de mercado. De exigência de mercado, e que acaba trazendo isso para dentro no sentido de valorização da profissão contábil. Falando nessa valorização, nós temos dentro do ambiente acadêmico uma situação das atividades complementares. E o que a universidade entende como atividades complementares? São atividades de formação extra-ambiente acadêmico. Então a gente insiste bastante com a aproximação dos conselhos regionais de contabilidade que estão espalhados pelo Brasil. Então eu até vejo, Carlos, pelos materiais que vocês nos encaminham e que a gente divulga nos fóruns, sempre a preocupação do conselho em trabalhar outras questões, claro que as exigências das normas, mas outros assuntos como
oratória, a melhora da escrita. Então, eu gostaria que você colocasse assim a função do Conselho Regional de Contabilidade para alguns que talvez estejam vendo um presidente falar pela primeira vez, ouvindo. Professor Eloy, primeiro, a função do Conselho é registrar, fiscalizar, normatizar a profissão. Nós temos um programa de educação continuada que é para profissionais, a princípio. São os profissionais registrados, que atuam na profissão e que têm interesse em participar. Mas a postura do Conselho, do Sistema Contábil Brasileiro, Conselho Federal, Conselhos Regionais, também de trazer informações aos acadêmicos. Através desses seminários, da educação continuada para profissionais, a gente tem requisitado a participação dos acadêmicos. Quando você fala assim, de melhorar a escrita, postura, aparência, tá? Uma coisa importante, a aparência, a escrita, a oratória, isso tudo são qualificações que às vezes no passado a gente não via isso como tão importante. Hoje não. Hoje, eu falo hoje já, nas últimas décadas, aí a gente vem trabalhando muito, o sistema vem trabalhando muito nessa qualificação, trazendo para isso, para os acadêmicos, essas informações. Quando se fala assim, aproximação do Conselho, né, você pergunta, essa aproximação também com essas informações, com essa educação continuada, e com esses convites que a gente tem feito nos eventos, é nessa forma que a gente busca a aproximação dos acadêmicos com o sistema contábil. Até aproveitando, né, essa tua informação, até uma brincadeira, mas há alguns tempo atrás, eu tive um colega de outra formação que ele falou para mim assim, Eloy, mas um determinado contador foi lá na empresa, você precisa ver o jeito que ele entregou pro empresário a informação. Ele pegou um papelzinho, aí a gente brinca, aquele papel de pão, e colocou assim, os seus bens está tanto. Aí ele falou o seguinte, que ele coletou essas informações nesse papel de pão, transformou num relatório, e aí ganhou dinheiro com isso, né? Aí eu falo, olha, gente, a gente tem que saber, por isso até quando a gente, nas nossas disciplinas, a gente comenta, olha, você tem que ver a forma com que você demonstra o seu produto, né? Porque nós estamos com o nosso produto, né? A nossa formação, o nosso conhecimento, então toda a forma, é o que o Carlos coloca aqui, né? A forma de apresentar, a forma de você se colocar nos locais, você também está dizendo, eu sou contador, né? Mas, professor, aí quando eu disse que a postura do contabilista não mudou, muitas vezes, não é nesse sentido, também nesse sentido. Aí sim, nós vamos dizer que a exigência do mercado, a exigência do nosso usuário da contabilidade, passou a cobrar uma coisa a mais. Esse papelzinho, essa coisinha de anotaçãozinha, como era, acredito eu, que nos vídeos passados era feito assim mesmo, porque não tinha muita importância. Ele queria saber aquela informação, e aquela informação o contabilista dava, naquele papelzinho. Hoje não. Hoje até porque nós temos aí os nossos recursos tecnológicos, né, que nos ajuda e é uma das ferramentas principais nessa apresentação desse trabalho, mas também o usuário e o contabilista, eles já trabalham com essa método de informação, essa informação com uma apresentação, não uma apresentação bonita só, verdade. mas não é só estética, conteúdo, verdade. Conteúdo. E aí quando você fala da apresentação também, você vem assim, aí chega aqui, camarada, chinelão de dedo, desculpa aí os colegas do país aí, não estão criticando ninguém, mas eu acho que a postura de um contabilista, a postura de um profissional, seja ele de que área for, tem que ter uma apresentação também. Chinelão não combina, né? Não combina. Não, eu acho nessa conversa, né? Camiseta regata. Regata, né? Como é que você... Vou fazer a tua declaração de imposto de renda, precisa de seriedade, né, Carlinhos? Como é que eu vou colocar? Não é por aí. E eu acho muito interessante, até a gente brincando, mas falando de coisa séria aqui, a lei do empreendedor individual, ela também trouxe alguns itens assim, né? Até uma das primeiras informações que eu tinha, alguém falava assim para mim, Carlinhos, olha, o empreendedor individual, o pequeno empreendedor não precisa de contador.
E aí você vê que estranho? Aí você vai começar a conversar, você fala assim, mas no seu dia a dia, você não faz contabilidade? Você não precisa saber as suas receitas, as suas despesas? Então, essa pequena empresa, ela precisa desse contador, ela precisa de orientação, e aí entra nessa orientação séria, essa orientação gerencial, né? Então, até mesmo para um empreendedor individual, não é? Aquele pequeno. Você colocou uma questão aqui que em 97, se não me engano, quando instituiu a microempresa e o Simples, primeira versão do Simples, dizia-se isso, que não precisava contabilidade. Quando veio o projeto do Simples Nacional, né, que é a lei geral da micro e pequena empresa, também falava-se muito que acabaria o trabalho do contabilista, do empresário contábil. Ao contrário, com o advento da lei 123 e alterações, não fomos nós que ficamos lá dizendo que é obrigado a fazer. O próprio mercado, ele vem exigindo e cobrando a contabilidade. Isso que eu acabei de dizer agora, a micro, pequena e média empresa, eles passaram a usar as informações contábeis como ferramenta de gestão, como ferramenta de tomada de decisão. Então, são raros aqueles que não sabem, raro aqueles empresários, microempresários, que não usa a informação contábil ou algumas informações do contabilista. Então, a profissão contábil, com o advento da lei geral, ficou muito mais requisitada do que antes. É mais em evidência. Quando você fala do microempreendedor ou do empreendedor individual, que é o EI hoje, né? Que era MEI, agora passou para EI, é outra coisa assim absurda, que realmente hoje o MEI não exige certo tipo de formalização, nem contabilidade, nem alguns outros quesitos que não vão entrar no mérito aqui agora. Mas se todo empresário contábil, aquele que está obrigado, principalmente os inscritos no Simples Nacional, que é um benefício que a FENACOM, SEBRAE e outras instituições, Conselho Federal, trabalharam muito para que incluísse os escritórios de contabilidade do Simples Nacional, tiver consciência que esse EI, esse empreendedor individual, ele será amanhã com uma boa orientação, com uma boa orientação mesmo, de ajudar na gestão desse pequeno negócio, esse negócio vai ficar grande. E esse negócio grande amanhã, essa postura de um negócio maior, é um novo cliente, é um mercado, é um novo cliente, é um novo empregador. São esses EI e os MEI e os Simples, enquadrados na lei geral, que alavancaram o emprego no país. O Simples Nacional das Empresas de Serviços Contábeis alavancaram o emprego também, a empregabilidade dos contabilistas. Então, tudo isso veio ajudar, né? É uma corrente. Então, novamente, o nosso contador, o nosso futuro contador, né, auxiliando também no desenvolvimento do país, né? Olha que maravilhoso. Eu digo que essa nossa profissão, nós somos privilegiados, né? Porque é uma profissão maravilhosa. Então, para a gente finalizar, Carlinhos, você acha assim que dia 25 de abril realmente a gente tem muito a comemorar? Como que você encerraria essa nossa participação? Em todas as nossas participações, eu tenho dito assim, até um meio jargão aí, que a turma brinca, mas eu tenho dito com todo respeito às outras profissões, nós temos a melhor, a maior e a mais bem organizada profissão desse país. Então nós temos muito a comemorar. Primeiro porque quando a gente fala maior, você veja, são mais de 500 mil profissionais ativos no Brasil. Quando você fala assim, quando você fala a melhor, toda a sociedade, todo empresário, todo o setor produtivo, ele necessita do auxílio de um profissional contábil. Quando você fala mais bem organizada, nós falamos assim, são mais de 500 mil profissionais no país, mais de 72 mil empresas e organizações contábeis, organizada num sistema contábil brasileiro que vem através do CFC e seus regionais, que são 27 regionais
todos eles instalados em sedes próprias, com um corpo de fiscalização. Lógico que a gente tem todas as nossas deficiências, mas com aprimoramento dessa fiscalização, com uma educação continuada, com uma normatização e com tudo isso que a gente fala. São instituições sérias como o CDB, com a parceira, né, o CDB, que espalhada por todo o país, né? Então, todo o país. Então a gente tem que só comemorar, só tem coisas boas para comemorar. Quando a gente fala em exame de suficiência, a gente tem aí quantas profissões não gostariam de ter um exame de suficiência. Hoje nós somos a segunda do país a ter esse exame de suficiência, que a gente fala suficiência para conseguir o seu registro. Mas isso é o quê? Um meio de mostrar para a sociedade o mínimo que precisa ter de qualificação para estar no mercado. Então tudo isso a gente só tem a comemorar. Muito, muito. Muito obrigada, então, Carlinhos. Olha, novamente o meu agradecimento em nome da Universidade Católica Dom Bosco, principalmente porque é um período bem conturbado, fechamento de imposto de renda, e o Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso do Sul prontamente nos atendeu com o pedido. Então, pessoal, muito obrigado, Carlinhos, pela participação, e para nós, para todos nós, um feliz dia do contabilista. Tudo de bom.